Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Damos hoje o pontapé inicial no podcast Meon Menu. Este podcast nós vamos trazer as maiores referências gastronômicas da região. Pessoas que influenciaram, que influenciam e vão influenciar tudo o que permeia o mundo da gastronomia. E nada melhor do que a gente começar com o pé direito. Ou melhor, hoje seria a pata direita. Nós estamos entrevistando hoje aqui uma das referências na suinocultura no país. Uma pessoa que foi eleita em 2023 uma das 150 jovens lideranças promissoras pela Forbes. E a gente vai falar mais isso no decorrer da entrevista. Recebemos hoje aqui, nada mais, nada menos que Flávia Brunelli. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui, Rodrigo. Eu também estou muito feliz porque eu já acompanho o trabalho da Flávia e da Del Vêneto há tempos. É uma referência na região mesmo. Ouso em dizer que no país você é considerada uma das referências na suinocultura. Vamos lá, vamos começar de uma ordem cronológica. Lá atrás, na década de 30, como começou na sua família a questão da suinocultura? Meu bisavô, na verdade, começou a produção de suínos, ele, alguns filhos, na época da Segunda Guerra Mundial. Meu nono veio para o Brasil, com a mão na frente e outra atrás, chegou em São Paulo e queria retomar a produção da família. Trabalhou com muitas coisas, marceneiro, caminhoneiro, mas tudo ele queria comprar terra para voltar à produção. A família dele na Itália continuou a produção, então até hoje, lá na montanha de Verona, no Vêneto, por isso que chama Del Vêneto a empresa, eles produzem carne suína, cortes suínos, eles têm um agriturismo, uma fazenda, não só suínos, eles têm formágios, têm queijos, gelatos, eles têm diversos produtos artesanais. E meu nono veio para o Brasil e quis retomar isso, trabalhou muito, conseguiu comprar uma terra aqui no Vale do Paraíba, e aí, há 40 anos, ele tinha produção aqui de carne suína aqui na nossa região. Ele faleceu faz 2 anos e agora minha mãe e meu tio continuam fazendo a criação dos animais. E eu fiz um TCC na faculdade, fiz um fast food especializado em carne suína, ganhei o primeiro lugar. E aí todo mundo falava, Flávia, essa ideia é muito boa. Só que na época eu trabalhava em multinacional, trabalhava na Tetra Pak, não imaginava que ia empreender não estava dentro dos meus planos. Tive uma virada de chave pessoal, espiritual e resolvi empreender. Aí fundei a Del Vêneto. Trabalhei em restaurantes, fiz gastronomia. Nos restaurantes entendi bastidores da cozinha, que os chefes, qual era a dor dos chefes e dos donos dos restaurantes. Criei um produto direto para eles, com menos percas, com uma quantidade de porcionamento menor, com embalagens mais padronizadas, personalizadas. Criei um produto de acordo para os chefes. E foquei muito em cortes especiais, porque no Brasil a gente não tinha cortes especiais. Então eu fui pioneira em cortes especiais e também criei a desossa de leitão, que não existia. E aí, depois disso, começou o frigorífico. São coisas separadas, a fazenda e o frigorífico, a minha empresa. A fazenda é da minha família, tem vários sócios, tios, primos. A Del Vêneto é uma empresa que eu criei sozinha. Eu compro os animais da minha família, terceirizo o abate, faço toda a desossa, toda a linha de desmanche, distribuição comercial e entrega para o cliente final. A maior parte hoje São Paulo, Campos do Jordão, Vale do Paraíba e um pouco dessa nossa região. Só isso, né? Só isso. Flávia, durante a pesquisa me veio algumas coisas e eu gostaria que você explicasse para a gente o modelo de produção verticalizado, que é uma coisa diferente, que é uma coisa que você trouxe de inovação para a suinocultura. Na verdade, a minha família já tinha a criação dos animais. Então, tinha a segurança da procedência, da qualidade desse animal. Mas o cliente final não sabia disso, porque esse animal era só vendido vivo, tinha todo um diferencial na produção, mas o cliente final não sabia. Então, na Del Vêneto, eu foquei na desossa, mas uma desossa só com a produção da minha família, então da segurança, da rastreabilidade, aquela confiança de comer carne suína mal passada. Pode comer carne suína mal passada? Pode, não tem risco nenhum quando a carne tem procedência. Então, eu posso desmistificar isso porque eu sei a origem. E crio todas as próximas etapas de desossa e continuamente estou desenvolvendo sempre novos produtos. Então, estudando charcutaria, estudando salumeria, defumados. Então, esse know-how que eu venho aprendendo e fui aprendendo nos últimos 8 anos por minha conta, porque minha família tinha um know-how muito grande
total na criação, que sabiam criar totalmente diferente e bem. Mas na desossa, tive que aprender e desenvolver sozinha na raça. E essa virada de chave aconteceu em 2017. Isso, Você exato. trabalhando no setor industrial. E qual foi o momento? Qual foi o clique que fez você mudar de lado? Foi muito uma questão mais espiritual, de entender de propósito, que minha vida tinha um propósito maior do que só ficar na corrida dos ratos, só ficar olhando o que eu ia ganhar ou na empresa. E foi muito mais em gerar empregos, em desenvolver, em ter um produto. Eu tinha um produto diferente, tinha um negócio que ainda não existia no Brasil. A possibilidade de gerar empregos, de abençoar vidas, foi o que Deus falou comigo. E aí me deu coragem para empreender. Não sabia os desafios que iam ser. Talvez se eu soubesse os desafios... A gente vai falar disso Se eu soubesse os desafios, não sei. Não teria tido coragem lá atrás. Mas Deus foi me dando força em todo o processo. E Ele foi fundamental na minha jornada até aqui. Legal. A carne suína é uma das carnes que mais tem crescido o consumo no país. De 2015 para cá, ela teve um incremento aí de 35%. O frango a gente tem 49%, carne bovina 32% e a carne suína 21%. De 2015 para cá. Se eu falar algum dado errado também, você pode me corrigir. E eu vejo que em 2017 você entrou nesse mundo e grande parte desta evolução tem o dedo da Del Veneto, o dedinho da Flávia. Eu percebi não, você hoje trabalha com Duroc. Explica pra gente o que é o Duroc. Duroc é uma raça premium, muito premium, de carne suína. Seria entre um Angus e um Wagyu no bovino, que é uma raça que é já é mais difundida no Brasil. Ela é alta em marmoreio, acabamento de gordura, então ela carne com uma qualidade totalmente diferente daquele porco convencional, que a gente queria um porco muito magro, com baixa capa de gordura e sem gordura marmorizada, que marmorizada é gordura entremeada. O Duroc, ele tem muita gordura marmorizada. Isso dá mais sabor, suculência, deixa a carne menos seca, então tudo isso confere uma série de benefícios para a carne final. Além disso, você inovou numa coisa que eu achei super, super legal e eu fui pesquisar, nos cortes. A gente tem uma tendência, quando fala de carne suína, é lombo, é costelinha, é pernil. E só da minha pesquisa eu vi 7, 8 que são os tradicionais, os carro-chefe, vamos dizer assim. Como que você chegou nessa pesquisa? Se é pelo fato de você ter na sua vida já uma família que trabalhava com isso, e eu sei que você foi buscar isso fora também. Como que se deu essa pesquisa e você chegar nesses cortes? Não teve a ver isso com a minha família. Na verdade, comia na minha casa cortes tradicionais de carne suína porque era o que tinha disponível no mercado. Eu fui para os Estados Unidos, para a Argentina e para a Itália. Nesses 3 países eu fiquei em butcheries, em açougues, em carnicerias, focados, aprendendo os cortes que eles faziam. Então, trouxe cortes, às vezes, adaptados no bovino, para o suíno adulto, e para o leitão de leite, cortes adaptados do cordeiro. Então, eu fui desenvolvendo com o know-how de fora e trouxe para o Brasil cortes que ainda não existiam. Legal. Vamos lá. Vendo as suas entrevistas, e sempre você enche a boca para falar o leitão de leite. Explica para a gente o que é. A palavra leitão de leite me traz uma sensação de sabor, de maciez, de fluidez. É isso. O que é o leitão de leite? Exatamente. O leitão de leite é um animal pequeno que ele é só alimentado à base de leite. Ele é similar a um vitelo no bovino. É uma carne ela é macia, ela tem mais água, ela tem um sabor diferente, ela é mais levinha. Tem gente até em mercado que estava entendendo varejo, até vendo lá panceta de leitão, acha que é mais gordo, mas na verdade o leitão é muito mais magro que o suíno adulto, porque ele ainda não desenvolveu gordura nenhuma. É um animal super magro. Só que eu gostava de leitão desde criança, só que eu só comia leitão em dezembro, no Natal. E aí, você quer que eu conte essa história? Não pode contar, porque eu ia te falar realmente disso, desse crescimento do consumo da carne, porque, falando no meu caso, suíno era no Ano Novo e na Páscoa, só. E no Novo era o leitãozinho que o meu tio comprava, engordava, matava, e o quarto, a bandinha. Então, assim, e eu casei com uma esposa que o vô dela não comia carne de vaca, então, para ela, comer
degustar carne suína já era uma coisa muito comum. Hoje, em casa, a gente consome carne suína diariamente. Ela até prefere. Eu ainda permeio entre as 3 carnes, mas era uma carne considerada carne festiva. E eu queria que você contasse essa história. Eu gostava muito de comer o leitão e eu ficava esperando todo ano o Natal para juntar uma família, porque Natal é quando você junta uma família de 20, 25 pessoas, para poder assar e comer um leitãozinho inteiro. E também nem tem forno para achar como que assar um leitão inteiro. Passava na padaria. Tinha que procurar lugar, dava um super trabalho, mas era aquele sabor de Natal. E falei, por que eu não como leitão o ano inteiro? Por que não tem que esperar? Porque não tem cortes de leitão. Porque ninguém tem espaço para assar um leitão o ano inteiro. Então, assim, hoje as realidades de forno de casa são cada vez menores. Então, eu falei, por que não ter cortes de leitão para eu comer os pedaços do leitão ao longo do ano? Então, eu desenvolvi uma desossa adaptada do cordeiro. Aprendi a desossa do cordeiro e do cordeiro eu criei os cortes de leitão de leite. Fui pioneira no Brasil, então não existia isso aqui. E a gente introduziu restaurantes de alta gastronomia, restaurantes franceses, italianos. Tem vários restaurantes que hoje, assim, o leitãozinho é o nosso carro-chefe. O pernilzinho de leitão, uma versão pequena, no final do ano e o ano inteiro ele faz sucesso. Quando é um almoço de domingo. É aquele pernilzinho de leitão de 2,5 kg. É um leitão, uma patinha de leitão, que você não precisa caçar aquele pernil inteiro de 12, 15 quilos, que é um animal adulto. Você consegue com essa carne mais macia, mais suculenta, com aquela pele pururuca incrível. Deu até água na boca. Salivando, ela tá falando, tá juntando água aqui na minha boca. Você falou 2 coisas, que você foi para grandes restaurantes. Na minha opinião, um dos maiores, né? Quando a gente fala em Brasil, em gastronomia, a gente fala em Alex Atala. E eu vejo que os novos cortes, que é o carré, o stinco, o ancho, o tibone suíno, que são os cortes que você diferenciou. De que maneira você introduziu esses cortes no mercado? Olha, foi criando cortes diferentes que não existia e apresentando de um em um chefe. Cada um foi indicando. Foi com a bolsinha mesmo e foi. São Paulo, eu rodei ali no Itaim, Vila Olímpia, Jardins, muito a pé no começo. Porque é um restaurante do lado do outro. E aí fui batendo de um em um. E aí já conheci clientes aqui em Campos do Jordão, então eu já falava, por exemplo, eu já fornecia para o Senac em Campos. Então já tinha uma referência aqui, mas São Paulo eu desenvolvi do zero. Campos também, meus primeiros clientes visitei na cara e na coragem. E foi quase 2 anos de trabalho solo, sem nem ter nenhum vendedor. Eu sendo a única vendedora visitando os clientes um por um. Eu acho legal e eu quero deixar registrado aqui essa questão que a gente fala muito nesse poder do ramo da gastronomia do Alex Atala e principalmente o que ele faz para os produtores regionais, os produtores pequenos. A gente foi visitar há pouco tempo atrás a Fazenda Atalaia, e um lugar maravilhoso, fantástico, e eles conseguiram dar um up quando o Alex passou a divulgar o queijo tulha deles. Então, assim, é muito legal, eu acho muito importante as pessoas que já estão, vamos dizer, lá em cima, ajudarem quem está começando. Sem e o Alex é o que ele é, decorrência de tudo isso, né? O universo acaba trazendo esse retorno. A carne de porco hoje, no Brasil, nós somos produtores, nós somos o 4º maior produtor, mas não consumimos muito. Hoje, o maior consumidor no mundo é os Estados Unidos ou não? Ásia. Ásia de modo geral. Eu acho que a China, se eu não me engano, é o maior. Um dado que eu assisti numa apresentação foi recente, foi da China. E o Brasil, Minas, é o maior desponta aqui, no maior estado de na consumo. Produção e consumo. Consumo, sim. Quando você... Uma das coisas que a gente está falando que são seus próximos planos, que é um livro de receitas, você quando vai fazer os seus cortes, você faz testes de receita para saber em que ponto você pode melhorar a criação ou não? Sim, continuamente. Estou sempre desenvolvendo teste na minha casa, assim, todos os dias da noite eu só tenho carne suína, não compro nenhuma outra carne. Se meu marido quer comer um boi, é uma carne bovina no final de semana em algum restaurante, porque ele só come suína em casa. Então, à noite, eu estou sempre testando os meus cortes novos, temperos, aprovando se subiu o sal, se abaixou o sal, testando sabor, testando defumação. Então, minha vida, quando eu cozinho, é testando carne suína. Aí, uma pergunta minha, uma curiosidade minha. Você teve a ideia, preciso de um corte específico.
Qual é o processo de você ter a ideia, você ir para sua fazenda, para a produção, o tempo de criação, toda essa roda, todo esse ciclo, como que é? Como funciona a sua cabeça? Os animais, a fazenda continua produzindo. Eu compro planejada, tem uma sequência de planejamento. O animal chega vivo para mim. Eu compro ele vivo, na verdade. Terceirizo o abate. A única parte do processo que eu terceirizo é o abate. Depois eu recebo a desossa. E meu desafio é desossar o animal inteiro. Então, é sempre destinar todos os cortes. Tem semana, por exemplo, essa semana eu estou tendo desossa. Eu tenho costela com pele. De um cliente específico que pede com pele. Eu tenho que direcionar no começo da desossa antes para isso. O pernil, tem semanas que a gente produz mais prosciutto, o estoque de prosciutto está baixo, que é o nosso presunto curado e defumado. Tem semanas que eu uso mais o pernil para linguiça, ou uso para salame. Eu vou adaptando. Ou na mesma desossa eu separo o pernil para diversos usos. Então, algumas unidades vão para isso, para salame, outras vão para linguiça, outras vão para prosciutto. Outras vão para clientes que usam o próprio pernil. Então, eu estou sempre adaptando semana a semana, analisando o meu estoque, a saída, a entrada dos produtos. Sempre falta produto, porque o animal ele não tem todas as partes igual eu gostaria. Então, assim, tem algumas partes que às vezes saem muito. O prime rib, o meio dele, e só tem aquela quantidade. Eu preciso comprar mais animais da minha família para poder ter mais daquela parte. Então, é um desafio constante de reinvenção, criação de novos cortes. Esse corte está parado, aí eu crio um que vira depois um sucesso. Por um tempo, o extinco eu não conseguia vender, depois ele emplacou, hoje falta extinco. Então, eu vou criando com cortes parados, novos cortes, novos usos, defumação. Agora que estou criando pula de porco já defumado, então eu uso a parte, já defumo, já mando desfiadinho para o cliente. Então, isso num pão. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí, Flávia, 2017, uma menina vai empreender. Empreender no Brasil já é difícil. Ser mulher e no agro deve ter sido um pouco mais. Novinha, mais ainda. O que você enfrentou nesse começo? Muito. Foi bem difícil. Não foi nada fácil. Acho que nas primeiras entrevistas que eu gravava, eu sempre falava, foi tranquilo, mas aí depois eu parei para refletir. E foi superação, porque o que eu ouvi de coisas, o que foi desafiador, estar nos ambientes que eram só homens, e eu sendo a única mulher, eu tive que aguentar com muita força, com resiliência, de chegar num evento que eu não conhecia ninguém, só ter homens, só ter assadores ou churrasqueiros, ou só ter chefes, é predominantemente masculino, assim como na criação, no agro também. Então, o ramo da carne, no geral, ele é masculino. E eu era praticamente a única mulher, tinha momentos, a idade, eu acho que foi um dos piores problemas, foi a idade. As pessoas olharem pra minha cara e falar, nossa, essa menina, menina, vem cá, coisas ruins que eu já ouvi. Então, assim, foi todo um processo complicado e bem desafiador, mas que eu venci com persistência, não foi nada fácil, assim, foi aguentando, sofrendo e caindo, levantando, não deixando abalar pelos comentários, pelas falas. Eu acho que para quem cada história é uma história, cada pessoa tem um modo de enfrentar. Mas se você tivesse de dar um recado hoje para a menina que está assistindo agora esse nosso podcast, que está querendo começar a empreender, o que você falaria? Olha, persistência, não tem segredo. Errar, as pessoas falarem, reclamarem, criticarem, as pessoas não abrirem portas, mas é insistir, e se tiver difícil, persistir todos os dias. Então, não desista, não é fácil, o sucesso não vem fácil. O que a gente posta nas redes sociais é um pedaço muito pequeno do dia. Então, assim, eu sempre ouvi, nossa, seu Instagram, sua vida é muito boa, é só comer em restaurante bom, tá comendo carne bem, passeando de final de semana, indo a eventos, e assim, ninguém sabe o quanto é cansativo dar conta de tudo isso, quanto eu tenho que acordar. 5 horas da manhã pra ir na academia. Pra dar conta. E eu agora comecei a acordar esse horário porque eu tô entrando numa fase, assim, e a gente tem sprints, eu tenho fases eu tô numa fase muito intensa de trabalho. Então, se eu não vou 5h30, 6h30, eu não vou. Tipo, no final do dia eu tô morta, ou é só à noite eu vou em eventos, aí é trabalho, fico indo entre São José e São Paulo, aquela loucura.
Então, assim... E o corpo precisa estar bom para conseguir... Exatamente. O corpo... enfrentar essa batalha. Sem exercício físico, a gente não é nada. O equilíbrio emocional, controlar a ansiedade, todas as emoções. Então, assim, persista e busque... também acompanha no meu Instagram. Eu falo muito dos meus 4 pilares. Então, que para mim não é só trabalho. Eu falo de família, falo de espiritualidade e saúde física e mental. Eu preciso desses 4. Nunca equilibrado igual. 25-25 nunca vai ser. Mas eu não posso deixar a peteca cair de nenhum deles. Eu não posso deixar morrer nenhum deles. Porque se deixar, aí a gente não aguenta. A roda não gira. Exatamente. Aí, gente, depois de 5 anos de muito trabalho, muita dedicação, Forbes Under 30. Numa lista de 150 pessoas influentes aí, estava lá Dona Flávia, antes dos 30 anos. Como que isso cai na sua vida? Foi um presente, uma bênção de Deus, uma coisa que eu sonhava, já imaginava, mas às vezes via lá assim, muito distante, achava que não era possível. E foi muito trabalho, frutos de muito estudo, muito desenvolvimento, muito dar cara a tapa também. O marketing, ficar se divulgando, estar em muitos eventos, em palestras, podcasts. Antes eu já gravava bastante podcast, depois foi muito mais, mas... aqui, inclusive, hoje, assim, minha agenda está muito complicada. Eu vim porque é os do Meon, porque eu conheço a Sabine, porque eu conheço a Regina, para prestigiar. Mas hoje em dia, assim, gravar entrevistas está bem complicado, porque o dia a dia eu tenho que tocar a empresa. Minha vida não é só o marketing, que as pessoas acham. Mas o marketing foi muito importante para me chegar na Forbes. Tá expondo, tá falando em diversos canais, em veículos o tempo todo expondo. Então, se não fosse essa exposição, com certeza, a criação de conteúdo, de desmistificar a carne suína, entrar num nicho que... eu podia ter ido para o bovino, todo mundo falava. A minha família também tem um pouco de criação de bovino. Mas o bovino todo mundo já fazia. Cortes especiais. O suíno eu via, não. Navegar em Mar Azul, né? É onde ninguém faz no Brasil. Se eu não fosse começar a abrir as portas do suíno de uma forma diferente no Brasil, teria sido outro. Então... E é engraçado, isso deve ser para você. Na minha primeira pesquisa, eu coloquei suinocultura no Brasil. Primeira coisa que aparece, Del Vêneto, Flávia Brunetti. Eu achei, na hora que eu falei, olha que legal, José é isso, gente, daqui. Gente nossa, da terra. Isso mesmo. Aí, para laurear isso, vocês recebem o selo CISP Artesanal na AgroShow no último mês. Explica pra gente o que é esse selo e o que isso representa de poder para Del Vêneto agora. O selo CISP Artesanal, ele tem um peso. O CISP já é um selo de comercialização no estado de São Paulo. Agora, o CISP Artesanal, ele vem reforçar o nosso produto artesanal, o valor da nossa matéria-prima, toda a forma de criação, todos os cortes diferenciados, a busca por temperos mais naturais, uma produção sustentável, N pilares que envolvem o artesanal. Então, para mim, foi uma chancela, assim, sem igual. E agora a gente vai entrar com mais força no varejo em São Paulo. Então, a gente atuava só no varejo aqui em São José dos Campos, agora a gente vai para o varejo em São Paulo, capital, entrar em alguns mercados, empórios prêmios. Hoje a gente atua aqui no Vila Real, e no Sítio Verde, em São José, e agora tem vários mercados prêmios de São Paulo que já vieram atrás da gente, que já estamos começando os próximos passos de crescimento agora para chegar nas gôndolas para o cliente final de uma forma mais ampla. Ter a Del Vêneto no país como um todo. No país como um todo ainda não. Primeiro o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é muito grande. A gente tem que aproveitar bem todo o nosso território e depois ir para outros. A gente procura o tempo todo por outros estados. No Instagram, tempo todo, no meu, no da Del Vêneto, no WhatsApp da Del Vêneto, mas ainda não é nosso enfoque. Você, agora falando de plano futuro, quais são seus planos futuros para aqui 5 anos? E eu sei que tem um livro de receita rondando por aí. O meu livro é um plano para esse ano finalizar, para ano que vem tá lançando, só de receitas suínas, mais de 50 receitas minhas, com cortes diferentes de carne suína. É o primeiro livro de carne suína do Brasil. Não existia livro só de receita de carne suína. E, além disso, eu convidei também chefes amigos, chefes relevantes para assinar receitas no meu livro. Então, é um trabalho que agora finalizei as receitas, agora vamos para a aprovação da edição da biografia, da parte ortográfica, e depois a gente vai para as fotos e para as gravações finais das receitas do livro.
E depois disso, a gente também tem o lado do varejo, crescer no estado de São Paulo. 5 anos, com certeza a gente já vai estar fora do estado de São Paulo. E crescer a nível Brasil e levar minha missão, na verdade, que é transformar a forma como o brasileiro enxerga a carne suína. Além disso, dar valor para essa carne, que é tão nobre, que o Brasil ainda via tão pouco com o valor que ela merece. Flávia, vamos lá, vamos deixar minha avó irritada agora. Para temperar a carne suína, vai limão? Não, essa é um paradigma que eu Olha falo, quem tá falando, hein? que eu Não falo sou eu. sempre, gente. O limão, como tempero, antes da carne estar pronta, se você coloca o limão, ele cozinha a carne. A gente não quer que cozinhe essa carne. O limão você pode colocar, quem gosta, depois que a carne está pronta, para quebrar uma gordurinha, o saborzinho do limão. Mas se você colocar antes, ele cozinha, rouba todo o sabor, só vai ter gosto de limão a sua carne. Não vai ficar saborosa, vai ficar seca. Então não coloca limão, gente. Viu, vó? Não sou eu que tô falando, não. É a Flávia Brunelli. Referência em suinocultura no país, hein? Flávia, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que a intenção era essa mesmo, ser um bate-papo tranquilo. Para fechar, qual é o maior propósito por trás da Del Vêneto e no seu trabalho? É o que eu acabei de falar agora há pouco. Nosso propósito é mudar a forma como o brasileiro enxerga a carne suína. Ele dá o valor que a carne suína merece. Está presente nas mesas brasileiras. Eu tenho muito orgulho, muita alegria de trabalhar com algo que só envolve felicidade. Eu falo, ninguém come chorando. Então, se você está comendo, você pelo menos tá ali, bem, tá melhor do que se você tiver. Você não está chorando. Então, só envolve um momento de alegria, amor, união à mesa. Então, mudar a forma como os amantes da carne suína veem a carne suína. Os amantes de carne, no geral, o nosso propósito é levar os amantes da carne suína uma nova experiência, um novo sabor, através de mais saudabilidade, produtos mais naturais. Isso para um nicho que consegue enxergar a diferença e ver o valor por trás disso. Legal. Flávia, tem alguma coisa que a gente não falou, que nós não falamos, que você queria falar para o nosso público? Acho que não, a gente falou bastante, conseguimos resumir bem toda a trajetória. Obrigada, Que Rodrigo. legal. Para finalizar, nós vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, bem Marília Gabriela, só que no ramo da gastronomia. Vamos lá. Eu falo uma palavra, uma frase, e você, primeira coisa que vier na sua cabeça. Um tempero. Olha, eu gosto muito do açúcar. O agridoce, para mim, com a carne, fica uma Com delícia. carne suína fica fantástico, realmente. Uma receita afetiva. Na Itália, eu comendo lá na fazenda da minha família, numa mesa bem comprida, comendo os produtos deles. Tem um risoto testa sal, que é com uma massa de linguiça, uma carne, um vinho, lá na montanha de Verona. Aquela cena. Um restaurante. São José? Pode ser. Sim, São José, da região. Complicado falar a gente fornece um restaurante, pode ser porque tem várias de diferentes gastronomias. Gosto do Amit, Clemens, a Risoteria Vila Lobos, Vicoleto. Eu com certeza estou esquecendo de algum. Chique. Qual é o almoço de domingo perfeito? Com a minha família reunida, comendo uma carne suína mal passada, com um risotinho ou uma massa. Um acompanhamento. Sim, comida feita na hora, bem gostosa. Delícia. E para finalizar, quem é a Flávia na fila do pão? A Flávia é uma mulher que tem um propósito muito além só da carne suína, mas de desmistificar como as pessoas enxergam a carne suína no Brasil. E, além disso, levar, através do meu trabalho e dos valores que eu acredito para as pessoas, que dá para a gente alcançar sucesso, que a gente pode buscar crescer profissionalmente, mas sem ultrapassar nossos valores, mostrando que os valores eles são algo inegociáveis e que sem os valores eu não seria o que eu sou, sem meu relacionamento com Deus, sem passar por cima de ninguém. Não preciso fazer nada que mereça toda a história e o legado do meu nono, nada que suje o nome da minha família, o Brunelli, que meu nono sempre falou que era o bem mais importante. Ele falava assim, nome limpo, sempre pagar as coisas em dia, era o que ele me ensinava, assim, aquele valor lá atrás, assim, sempre fazer as coisas com
mais corretas possíveis, dando valor e enxergar que a gente pode fazer através de um trabalho sério, alcançar sucesso, com muito esforço, sem entender que o esforço não cai do céu. Depende de muito trabalho. Flávia, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir falar com a gente. Eu estou extremamente lisonjeado, porque eu já acompanho o seu trabalho, já não é de hoje. Eu já venho acompanhando o seu trabalho há muito tempo e você é uma pessoa que dá orgulho de ver. Quando você recebeu o selo, eu liguei aqui na hora. Falei, gente, a gente precisa entrevistar, a gente precisa fazer com que essa visibilidade da Flávia ganhe mais poder, para que a gente consiga fazer com que mais meninas, aos 24 anos, aos 22 anos, tenham coragem de largar a CLT e empreender num país que a gente sabe que é difícil. Mas é orgulho para a gente ter pessoas como você tomando essa frente. Saiba que você é pioneira. Só aqui na nossa conversa você deu 4 sinalizações de pioneirismo. Isso não é comum, mas isso a gente precisa fazer com que seja comum. Parabéns. Muito feliz. Passa suas redes sociais para quem quiser te seguir. Obrigada. Meu Instagram é Flávia Brunelli, com 2 L's tudo junto, e Del Vêneto também, tudo junto. Só seguir lá. Del Vêneto, só mandar um direct, se você quiser fazer pedidos, receber na sua casa. E vai ser um prazer ter você lá nas redes conosco. Obrigado. Galera, fiquem ali, fiquem ligados. Nós vamos ter outros programas, nós vamos ter outros podcasts a partir de agora, sempre aqui no nosso canal do Meon. Valeu? Obrigado!